Qualquer um que tenha um conhecimento, ainda que superficial das escrituras, vai perceber que certos números se repetem. Vai também analisar que parece que existe uma intencionalidade de Deus com esses números. Parece que ele quer deixar uma mensagem, que ele quer deixar algum registro. Fica meio óbvio que existe alguma mensagem escondida através dessas repetições. Por exemplo, o número 7, o número 10, o número 12. Por toda a escritura, a gente vai ver essas marcas. É óbvio que a gente já vai acabar, além de ficar intrigado, pensando o que será que Deus quer falar através dessas repetições. Ou seja, a gente vai perceber que Deus está querendo deixar uma marca, que está querendo passar alguma coisa, falar alguma coisa com a gente. Mas e quando são números grandes, que não são assim tão óbvios, que não tem tanta repetição? Porque a repetição é sempre uma maneira de Deus nos chamar a atenção. Mas e quando essa repetição não é assim tão óbvia? Por exemplo, o número 144 mil. Esse número ele está falando de todo o tempo, dos 6.000 anos da criação e das pessoas que dentro desses 6.000 anos vão ser salvas e que vão fazer parte da Nova Jerusalém. Esse número não é um número literal, mas ele é um número simbólico. Se você não assistiu o vídeo explicando a definição desse número, eu vou deixar aqui na descrição. Mas esse é o significado dos 144 mil. As pessoas, desde a criação do mundo, que vão ser separadas para entrar na Nova Jerusalém e governar e reinar com Cristo. Mas em outros casos, como que a gente faz para analisar esses números grandes? Então, para analisar números grandes, existem alguns princípios, algumas ideias que podem te ajudar a você chegar a uma conclusão qual o significado desse número. E a gente vai falar sobre isso hoje. Mas eu quero começar falando com vocês sobre o significado do número 10.000. Isso porque essa semana o canal chegou no marco de 10.000 inscritos. Então eu quero comemorar junto com você o fato da gente ter alcançado 10.000 inscritos aqui no canal. Pois é, 10.000 é muita gente. E eu quero então deixar registrado o meu agradecimento, o meu mais profundo agradecimento por cada um, pela vida de cada um de vocês, que aqui divide comigo o seu interesse pela palavra de Deus e o seu interesse em desvendar esses mistérios de Deus deixados ao nosso redor, através dos sinais e também através dos nossos sonhos. Eu confesso que eu aprendo muito mais do que eu ensino, porque esse canal e as dúvidas de vocês, cada análise, cada sonho que eu leio, ele me força a buscar mais as escrituras. Então, em ordem de poder ajudar vocês, muitas vezes eu tenho que estudar muito. Então, eu cresço e eu aprendo muito mais daquilo que eu consigo ensinar para vocês. Isso me traz uma satisfação tremenda, porque eu cumprindo o meu chamado, e o nosso chamado é sempre com relação a abençoar, ajudar a vida do próximo. Eu posso ajudar você através dos seus sonhos, te ajudando a interpretar os seus sonhos, a descobrir também o seu chamado. Qual é a sua caminhada com Deus? E eu acho que isso é uma bênção, é algo fantástico para a vida de qualquer pessoa que queira realmente fazer a vontade de Deus. Eu sei que algumas pessoas demoram a receber a resposta, mas é que dentro do possível eu faço o melhor que eu consigo para poder ajudar e poder responder essas questões. Muitas vezes até eu me inspiro com aquilo que vocês colocam nos sonhos, aquilo que vocês postam, eles me ajudam a escrever outros vídeos, porque através daquilo que vocês têm dúvida, da necessidade de vocês, isso vai me mostrando como me encaminhar com relação às postagens e o que vocês precisam. Eu sei que eu tô sempre atrasada, eu sei que eu tô sempre demorando, mas de verdade, eu tenho feito o meu melhor dentro do tempo que eu tenho para conseguir conciliar e responder os vídeos e criar material. Um pouquinho de paciência que eu chego lá, aos poucos eu vou respondendo todo mundo. Mas falando desse processo do canal, o começo ele foi bem difícil. Isso porque não é da nossa cultura, da cultura da nossa igreja, esse dom, a interpretação de sonhos. E principalmente através de um mecanismo onde a Bíblia mesmo nos ensina. São muito poucas pessoas que têm esse dom. E quem tem não ensina, não vem por trás o mecanismo da coisa funcionar e muito menos ainda passa para as outras pessoas. Então muitas vezes eu fui taxada até de bruxa e sofri muito preconceito com as pessoas. Mas hoje o canal já tem tantos vídeos e o nome de Jesus é tão exaltado como nosso Salvador, como nosso Deus, como caminho, o único caminho, que hoje eu já não me preocupo mais com essa questão de que se alguém não acreditar, tudo bem. O que importa é que vocês que estão aqui comigo estão crescendo, estão caminhando e a minha intenção é que vocês realmente cresçam a ponto de que esse dom ele possa ser multiplicado. Porque na verdade o nosso galardão está na gente multiplicar o nosso dom.
A gente não foi chamado para fazer membro de igreja, a gente foi chamado para fazer discípulos. E o que é o discípulo? O discípulo é um aluno, é aquele que aprende. E quando ele está pronto, ele faz outros alunos, ele faz outros discípulos. E é esse aqui, essa marca do meu sucesso. Fazer de vocês meus discípulos que vão criar outros discípulos, de maneira que esse dom possa crescer e possa invadir a igreja. Eu sou uma só e é impossível que eu possa atender todas as pessoas. Mas se eu reproduzir esse dom, o corpo de Cristo ele vai ser abençoado. E nós vamos ser muito mais funcionais, ajudando pessoas a entenderem e a interpretarem essa voz incrível de Deus. Eu não posso deixar de agradecer e de falar o quanto eu fico grata com todas as mensagens que eu recebo de encorajamento, mensagens de carinho. De verdade, isso me fortalece, isso me traz muita alegria. Porque não apenas eu estou vendo o fruto do meu trabalho, mas eu estou vendo que pessoas estão crescendo, pessoas estão conseguindo ver o mover de Deus através da minha vida e através desse ministério. De verdade, sou muito grata a cada um desses 10 mil inscritos. Falando desse número 10 mil, quem numa hora de desespero nunca abriu o Salmo 91 na sua Bíblia, naquela parte que fala, ainda que caia 1.000 ao seu lado, 10 mil à sua direita, tu não será atingido. Na verdade, esse salmo é muito usado nos momentos de desespero. Aqui na nossa cultura brasileira, muitas pessoas deixam dentro da casa a Bíblia aberta nesse salmo, com uma intenção de buscar proteção para esse ambiente. Na verdade, a proteção está na gente praticar e ler, ter comunhão com Deus e aqui a escritura faça parte do nosso dia a dia. Mas isso faz parte da nossa cultura. Fato é que esse número 10 mil nas escrituras, ele comumente é usado em contextos de batalha. De alguma maneira está envolvendo guerra. Nesse salmo está falando da proteção, do cuidado de Deus. E nesse contexto de batalha, geralmente ele vai estar falando da derrota do inimigo, de você prevalecer sobre o seu inimigo. Mas em 2 Reis 24:14, esse número é usado ainda que dentro do contexto de batalha, num sentido negativo. Porque o que aconteceu nessa parte é que a Babilônia tinha invadido Judá, escolheu 10 mil dos melhores homens da região e os levou para o exílio. Então esses 10 mil ele vai estar também sendo usado num contexto de os melhores homens, os mais fortes, os mais capacitados, mas aqui nesse contexto está falando de 10 mil sendo levado para o exílio. Então tenha isso em mente também quando estiver analisando o significado desse número 10 mil. Juízes 20:34 coloca esses 10 mil como homens capacitados. Está falando da elite, o que tem de melhor dentro de um grupo. Salmo 18 é a parábola do perdão, aonde Deus perdoa as nossas dívidas. Uma dívida de 10 mil moedas, ela é perdoada por Deus. E isso nos deixa livre, nos liberta, isso nos traz o perdão. Então, esse número também está falando o quão imenso é o perdão de Deus com toda a nossa dívida, com todo o nosso erro, desde que a gente vá buscar a misericórdia dele. Mas antes da gente continuar o tema do vídeo de hoje, eu te convido a se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, acionar o sininho das notificações, deixar o seu like ou o seu dislike, e caso tenha uma dúvida, faça um comentário. Voltando então ao tema do vídeo e falando da análise de números grandes. A gente falou sobre 10 mil, falou sobre 144 mil, mas como você faz quando se tratam de números grandes? Através dos dias da criação, dos 7 dias da criação, e do princípio de que para Deus um dia é como 1000 anos, a gente vê que foi acrescentado 1000 às 3 casas decimais aos números da criação. Ou seja, 1 virou 1000, o 2 virou 2000, o 3, 3000 e assim consecutivamente. Então, por exemplo, se você vê o número 10 mil, é possível que você analise o significado do número 10 e acrescente o significado do número 1000, ou seja, dessas 3 casas decimais que esse zero representa. Então, nesse caso, vamos dizer o número 10. O número 10 está falando de totalidade, está falando de ordem e pode falar também das pragas de Deus sendo derramadas. Então, se forem 10 mil, você vê o significado do número 10 e os 3 zeros consecutivos estão falando de que Deus está acrescentando, ou seja, está dando intensidade, está destacando esse significado. Então, o 10 mais os 3 zeros, 10 e mais o 1000. Você analisa de forma separada. Outro exemplo, 7 mil. O 7, um dos significados é o tempo perfeito de Deus. O tempo perfeito de Deus para descansar nele, porque o 1000 fala do descanso, do tempo do descanso. Então você analisa esses dois números de maneira separadas.
Ainda dentro do exemplo dos 10 mil, outra maneira que você pode analisar é pegando o primeiro número, o número 1, ou seja, um dígito, e acrescendo eles o zero. O 1 está falando de Deus, da presença de Deus, ou talvez da unidade. E Deus pode ser que esteja te falando que em unidade com Ele tem muito para acrescentar na sua vida, em descanso, em crescimento, em prosperidade, em multiplicação, porque os números que estão à direita do número, eles trazem crescimento, eles aumentam, eles trazem prosperidade. Então é possível que quando é um número redondo, e com o número redondo eu estou falando de 5 mil, 6 mil, 7 mil, ou seja, que não são números quebrados. Você pega o significado do primeiro dígito e você entende que Deus está acrescentando, multiplicando o significado desse número, fazendo você prosperar dentro desse número. Já se os números estiverem à esquerda, é no sentido negativo. Analisando números grandes, uma situação que aconteceu aqui no canal há algum tempo atrás e que é rara, mas também é possível. A pessoa sonhou com o número 9.999 e já tinha procurado várias interpretações, mas nada daquilo que ela tinha visto ou ouvido tinha sido confirmado no coração dessa pessoa. Então ela escreveu aqui para mim sobre qual seria o significado desse número 9.999. O que eu falei para a pessoa? Eu não sei exatamente o significado desse número, mas o que me parece é que você está quase no ponto ou passou todo o processo para chegar à plenitude dos 10 mil. E quando eu passei essa interpretação para a pessoa, isso confirmou no espírito dela que era realmente essa mensagem que Deus estava falando. Então você veja que um número quebrado está quase chegando no número inteiro. Então 9.999 está falando de que a pessoa já passou todo um processo para chegar na totalidade do 10 mil, onde vai haver o 10, a totalidade, a plenitude, junto com o crescimento, com o descanso. Então essa análise, embora ela seja rara, ela também é algo que você deve ou pode considerar. Números da casa do 1000, por exemplo, 1975, 2030, provavelmente isso vai estar apontando para um ano. E daí, nesse caso, você analisa algo que tem acontecido nessa vida ou na vida da sua família nesse ano. Também aconteceu aqui no canal de uma pessoa ter sonhado com um número, e um número grande. E quando a gente foi conversando, ela descobriu que essa foi a data do casamento dela. Mas como ela já estava separada, ela simplesmente esqueceu. Mas que a gente, quebrando esses números, a gente chegou que essa foi a data do casamento dela. E através do sonho, essa era a mensagem que Deus estava passando para ela. Aquilo que Deus estava falando para essa pessoa tinha relação com o casamento, que naquele momento tinha sido quebrado. Mas Deus querendo restaurar, querendo falar alguma coisa nessa área da pessoa. É possível que o número longo, você quebrando esses números, você chegue num dia, num mês e num ano. Ou talvez só num ano. Daí você analisa o que aconteceu de importante ou de diferente nessa data. Aconteceu alguma coisa na sua vida? Uma outra possibilidade é algo que aconteceu comigo recentemente e eu fiquei um tempinho para entender qual era a mensagem de Deus. No sonho eu entrei no carro e no painel do rádio tinha um horário. E o horário dentro do sonho não fazia sentido para mim. Quando a gente fala de horário, a gente vai buscar geralmente nas escrituras. E eu procurei todas as passagens das escrituras que tinham aquele número. E nenhuma fez sentido dentro do sonho. Analisando, na verdade, aquilo era uma data. E era uma data que para mim é muito importante. Então foi fácil para eu chegar na conclusão que aquele número do rádio, aquele horário do rádio, era uma data. E que essa data estava se relacionando com a mensagem que Deus estava passando para mim. Então, números grandes, muitas vezes você precisa quebrar para que ele chegue numa data. Você precisa pensar em todas as possibilidades. Em alguns casos, a Bíblia fala do número, por exemplo, 1260, 1290, 1335. E a maioria das pessoas não consegue entender todos os detalhes desse número. Na verdade, para você entender o significado desses números, você precisa entender a data das festas de Deus. E não só das festas de Deus, mas também da data da festa de Hanukkah, ou Festa das Luzes, que embora ela não seja uma das 7 festas que Deus deixou separado na Bíblia, é uma festa que Jesus ele celebrou nas Escrituras, que é a festa da purificação do templo, nos 400 anos antes entre Jesus nascer e os últimos livros proféticos. Então, dentro desses 400 anos, aconteceu um evento que chama Festa das Luzes, ou Hanukkah, e dentro desse evento, e esse evento tem relação
com o final dos tempos. Futuramente eu vou fazer um vídeo a respeito disso. Essa festa fala sobre o anticristo, como vai ser a questão, o que vai ser feito no templo. Mas para você conseguir entender o significado desses números, você precisa entender as datas dessas festas. E dentro desses cálculos, você vai conseguir entender exatamente o significado desses números e para que datas eles estão apontando, que são as datas das festas. Esses números são fantásticos nas escrituras. Mas como isso é um estudo longo, isso fica para um vídeo bem mais para o futuro. E como regra geral, para você conseguir entender e calcular essas datas, você precisa entender que as escrituras calculam o mês como se cada mês tivesse apenas 30 dias. Agora, para exemplificar essa análise de números grandes e o quanto é preciso a gente pensar fora da caixinha quando a gente está analisando esses números, eu quero que você venha comigo para Ezequiel 47. Eu quero ler do versículo 1 ao versículo 12. Eu quero que você analise comigo e conforme as escrituras estão falando de uma questão de cada 1000 côvados, o que vai acontecendo, eu quero que você analise comigo qual é a mensagem que Deus está nos passando através desse número 1000, ou através de todo esse contexto. Conforme a gente vai lendo, a que esses números te remetem? Então aquele homem me conduziu de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo, e fluindo em direção ao oriente, a leste, porquanto a casa estava voltada para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Em seguida ele me levou para fora, pelo portão norte, e conduziu-me pelo lado de fora, até o portão externo que dá para o oriente, leste, e a água fluía do lado sul. O homem colocou-se para o lado oriental, com uma corda de medir na mão, e enquanto se movia, totalizou 1000 côvados longos, e me fez passar pelas águas que batiam na altura do meu tornozelo. De novo mediu 1000 côvados, e conduziu-me pela água, que chegava ao joelho. Mediu então mais 1000 côvados, e me levou pela água, que batia na cintura. Ainda mediu mais 1000 côvados, mas agora era um rio, que eu não conseguia atravessar, porque a água havia subido muito, e já era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia vencer apenas caminhando. Ele então me indagou: observaste tudo isso, ó querido filho do homem? E transportou-me de volta à margem do rio. Assim que cheguei, notei muitas árvores em cada lado do rio, e ele me revelou: estas águas fluem para o leste, em direção à região oriental, e descendo até Arabá, ao vale do rio Jordão, chegando ao Mar Morto. E ao entrarem nas águas salgadas, estas se tornam doces e saudáveis. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e peixes. Portanto, essas águas límpidas fluem para lá e saneiam as águas salgadas, de modo que onde o rio passar, tudo ganhará vida. Os pescadores estarão junto dele. Haverá lugar para estender as redes desde En-Gedi, fonte do bode, até En-Englaim, fonte das bezerras. As pescarias serão fartas com peixes de várias espécies, como os pescadores do mar Mediterrâneo. Todavia seus charcos e pântanos não represarão água potável, e serão deixados para a produção de sal. Então, junto ao rio, em ambas as margens, nascerá todo tipo de árvore que dá fruto comestível. A sua folha não murchará, nem o fruto apodrecerá. Produzirão novos frutos todos os meses, porque a água que flui do santuário é purificadora e chega a elas. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Quando você lê esse texto, a que isso te remete? Veja que as águas elas estão subindo de 1000 em 1000 côvados. E você consegue analisar ou fazer uma comparação com mais alguma parte das escrituras dentro do que aqui está falando? A gente sabe que a árvore, que as folhas trazem cura e que produzem frutos diferentes, ela é citada no livro de Apocalipse. Então ele está falando do livro de Apocalipse, mas também está falando sobre pescaria, e pescaria nos lembra ou nos remete aos apóstolos, sendo chamados por Jesus. Então o que será que esses côvados de 1000 em 1000 estão querendo nos dizer? Panorama geral, parece que está existindo uma intensidade ou um crescimento, afinal as águas começam no tornozelo, sobem para o joelho e assim vão subindo. E depois a gente conseguiu entender que elas estão passando pelos discípulos e estão passando pelo Apocalipse. Não te dá uma ideia de que isso está falando de uma noção de tempo, onde algo crescente está acontecendo até chegar ou até culminar no tempo de Apocalipse, e essa árvore ela vai existir no milênio.
Então não te parece que está fazendo uma relação temporal? A humanidade ela é contada de 1000 em 1000 anos. Cada dia para Deus são como 1000 anos. A criação foi feita em 7 dias, ou seja, 7.000 anos. O que esse texto ele está falando, ele está apontando, é de 1000 em 1000 anos. E se você somar as 4 vezes aonde esses 1000 côvados estão citando, a gente chega a 4.000 anos. E o que seria, o que aconteceu nesse ano 4000? Se você não assistiu o vídeo da criação, onde eu explico sobre os 7 dias da criação e o que aconteceu no período, no caso de 4000 anos, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas o que aconteceu no 4º dia da criação, ou dentro desse milênio dos 4000 anos, foi que Jesus nasceu. Então aqui tudo está falando que Jesus, que haveria um progresso, um crescimento, mas que no milênio, no 4º milênio, seria aonde a água, você teria que nadar nessa água. E foi aí que Jesus nasceu, aonde a provisão, aonde a presença de Deus, ela nos invade de tal forma que a gente pode nadar nessa água, a gente pode nadar no Espírito. E é sobre isso que essa passagem está falando. Você deve se lembrar, se você já segue esse canal, que eu digo que tudo nas Escrituras apontam para Cristo. E é sobre isso que esses 4000 côvados estão falando. Elas estão apontando para o tempo de Jesus. E que nesses 4000 anos, quando Jesus aparece, há plenitude. Onde ele passa, existe vida. Ele transforma tudo que é seco, tudo que é doente, numa plenitude, numa fartura. Então, se você ficar presa apenas em 1000 e 1000 côvados, talvez você não entenda que esses 1000 estão falando, na verdade, de 4000. Você tem que somar a cada parte desses 1000 côvados, que são citadas 4 vezes, que chega nos 4000 e que está apontando para Cristo, para o nascimento de Jesus. E que ele, como homem entre nós, nos transforma até culminar no milênio. Você já tinha visto? Eu já sabia dessa análise? Então é assim, para a gente analisar números grandes, a gente precisa pensar fora da caixinha. Existe uma tendência a números grandes estarem relacionados a datas, mas não necessariamente só a tempo. Você precisa analisar tudo que está à sua volta. Por exemplo, pode ser que esteja falando de localizações geográficas, ou então qualquer outra possibilidade. O que você precisa é pensar fora da caixinha. Mas hoje nós falamos de números grandes e do número 10.000 para comemorar os 10.000 inscritos aqui do canal. É um grande feito e eu sou muito grata à vida de cada um de vocês. E se você sonhou? Sonhou? E daí?